Bom dia, meus queridos. Prazer mais uma vez estarmos aqui juntos para podermos pensar alguma coisa sobre o reino de Deus. Enfim, podermos refletir, não é? Podermos, assim, nos avaliar a nossa vida em relação aos cenários que nós estamos vivendo, né? A sociedade que nós temos hoje, os problemas, as dificuldades, enfim. Estamos aqui para pensar, não é? Para refletir algumas coisas de nossas vidas em relação à palavra de Deus, em relação à vontade de Deus para o nosso viver. Então seja muito bem-vindo você que está aqui conosco presencialmente nesse domingo pela manhã, você que vai nos ouvir via internet também, que você possa ser abençoado com essa palavra e que você possa também enviar essa palavra para outras pessoas que você julgar que podem ser abençoados por ela mais uma vez. Eu vou sair daqui da frente da nossa tela, né? Eu sei que talvez algumas pessoas tenham dificuldade de ver em casa, mas eu quero começar pensando sobre isso aqui. Eu acho que todos nós que já tivemos a oportunidade de nos hospedar em algum hotel, né? A gente sabe que tem uma plaquinha que fica por detrás da porta ali, né? E essa plaquinha por detrás da porta diz assim: não perturbe, né? Não perturbe. Ou seja, é um direito do hóspede, né? Chegar e colocar essa plaquinha lá do lado de fora e dizer assim, não perturbe. Então não venha nem limpar aqui o meu apartamento porque eu quero descansar, né? Eu quero, na verdade, estar tranquilo durante as próximas horas. Enquanto aquela plaquinha estiver lá e não perturbe, evidentemente ninguém vai bater na porta, vai lhe importunar de alguma forma, de algum jeito. Mas eu fiquei pensando assim, como seria interessante, como seria bom também se a gente pudesse andar pelo meio da rua com uma plaquinha não perturbe. Não seria legal? A gente de vez em quando está usando dentro de casa uma plaquinha assim, tipo, não perturbe, não me perturbe de jeito nenhum, né? Seria interessante. Passa aí o próximo slide. Eu acho que, por exemplo, a gente poderia pensar assim, né? Não me perturbe porque eu estou morto de cansado, né? Por favor, não me perturbe porque eu estou exausto aqui. Aliás, né, o motivo dessa plaquinha estar lá na porta dos hotéis é justamente isso. Normalmente você seja cansado, exausto, esfarrapado de um dia de trabalho, né? E aí você volta para o hotel, quer descansar, né, no dia a dia. Mas também seria bom se a gente pudesse fazer assim em casa, né? Pendurar no dedão do pé assim, dizer assim, não me perturbe, deixa eu aqui dormindo, né? Também uma outra situação seria essa daqui, né? Volta só um pouquinho aí. Não me perturbe porque eu estou estudando, né? Eu estou lendo alguma coisa, então eu não posso ser perturbado, né? Gente que está querendo fazer vestibular, etc., sempre se tranca em algum canto para não ser também perturbado. Mas também, às vezes, a gente está assim, de uma maneira muito gostosa, trabalhando, né? Tendo o prazer de trabalhar, até porque trabalho é uma coisa, deve ser, né? Ou deveria ser uma coisa prazerosa na vida de todo mundo. Então, colocar uma plaquinha lá assim, não perturbe, porque eu estou aqui criando, eu estou pensando, eu estou trabalhando, então não me perturbe, por favor, né? Também seria interessante. E já pensou, não, agora passou demais, volta mais uma. Já pensou também assim, a gente na praia, né? De férias, né? Descansando, né? E a gente disse assim, olha, aqui não me perturba, por favor, porque eu quero desfrutar dessa paisagem maravilhosa, desse momento de descanso que eu estou tendo nesse momento aqui. Então seria ótimo também se a gente pudesse fazer isso. E também, ainda, e vai parar aí, Jesus, pode deixar paradinho aí, se a gente pudesse ser assim, por favor, não me moleste, né? Não me moleste, não me inquiete, não me perturbe, não me tire a paciência, porque eu preciso descansar nessa hora aqui, eu preciso ter paz nesse momento aqui e agora, nesse instante. Seria muito bom se a gente pudesse colocar essas plaquinhas de vez em quando no nosso dia a dia, né? Eu acho que você já deve ter pensado aí em alguns momentos que você talvez usasse umas plaquinhas como essa daí, de não me perturbe, pendurada no seu pescoço, né? Ou seja, se a gente dissesse assim, olha, chega de conversa mole, chega de mimimi, chega de essa coisa que desgasta tanto, né? Chega de besteiras, eu quero descansar nesse momento, eu quero paz, eu quero tranquilidade, enfim, eu não estou a fim de chutar o pau da barraca, deixa tudo para lá, né? E, na verdade, poder usufruir de alguns momentos assim. Veja bem, quem diz isso literalmente é o apóstolo Paulo. Abra sua Bíblia comigo em Gálatas, no capítulo de número 6. Gálatas, capítulo de número 6. Ok? Gálatas, capítulo 6. Você vai ter exatamente
o término da carta aos Gálatas, com Paulo dizendo isso no versículo de número 17. Gálatas 6,17 diz assim: desde agora, veja bem, é o penúltimo, mas a gente poderia dizer que é o último versículo, na verdade, da carta de Paulo. Ele diz assim: desde agora, ninguém me inquiete mais. Ou então, desde agora, ninguém me perturbe mais, porque eu trago no meu corpo as marcas do Senhor Jesus. Beleza? Gálatas 6, versículo 17. De agora em diante, ninguém me inquiete, me perturbe, tire minha paciência, encha meu saco, porque eu trago no meu corpo as marcas do Senhor Jesus. Entende? Esse texto daí, essa palavra, na verdade, é como se Paulo estivesse dizendo assim: acabou esse papo judaizante, chega disso. Ninguém venha me inquietar, me perturbar, ninguém venha tirar o meu descanso, me importunar, ninguém venha me provocar, ninguém venha me incomodar, ninguém venha me irritar. Tudo isso cabe nessa palavra que tem traduzido como perturbar ou inquietar, que o irmão tem na sua Bíblia aí. Ninguém venha com tribulações mais para mim, ninguém venha mais com problemas para mim, porque eu não quero mais falar desse assunto. Encerrou o assunto aqui. Isso ele diz depois de 6 capítulos dessa carta, que é uma carta longa, né? É uma carta bastante grande. Em relação às que vem anterior a ela é menor, mas em relação às várias outras que vêm atrás dela, ela é bem maior do que essas outras cartas aí do apóstolo Paulo. Então, o que ele está dizendo para a gente é exatamente isso. Essa palavra, na verdade, que é a palavra tarasso, no grego, ela significa: ninguém venha me sacudir mais, ninguém venha me agitar mais, ninguém venha me deslocar mais, ninguém venha mais me lançar em algum lugar, nada disso, em confusão, ninguém venha mais me aterrorizar, ninguém venha mais me desequilibrar. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo aqui nesse texto. Não venha mais, na verdade, me tirar da minha posição, me tirar do sério, porque eu não quero mais isso de jeito nenhum, certo? Não era fácil lidar com os judaizantes, era complicado. Judaizantes, só lembrando para os irmãos, era aquele pessoal que insistia em que, apesar da salvação ser pela graça em Cristo Jesus, os cristãos deveriam ainda cumprir mandamentos da lei judaica. Porque se não cumprisse esses mandamentos da lei judaica, não seriam cristãos verdadeiros. Ou seja, era mais ou menos assim: você teria que se tornar judeu primeiro para depois se tornar cristão. E em se tornando judeu primeiro, você teria que cumprir toda a lei, ou o máximo possível. Era justamente isso que Paulo dizia, que ninguém cumpre a lei, né? Tem que ser pela graça de Cristo. Mas eles pensavam exatamente dessa maneira, desse jeito. Então é por isso que Paulo está dizendo assim: acabou, não quero mais saber disso, já argumentei, já expliquei. Então, de agora em diante, ninguém venha mais me perturbar com esse assunto, porque o que eu tinha de dizer sobre ele eu já disse nesse instante. E é claro que o apóstolo Paulo tinha dito coisas muito sérias e muito fortes. Veja aí comigo, no capítulo 5 mesmo, dessa carta aos Gálatas, o que Paulo diz no capítulo 5, versículo de número 10. Ele diz: confio de vós no Senhor, capítulo 5, verso 10. Confio de vós no Senhor, que nenhuma outra coisa sentireis, mas aquele que vos inquieta, seja ele quem for, sofrerá condenação. Ou seja, aquele mesmo pessoal que vinha importunando e inquietando Paulo, também importunava e inquietava os Gálatas, ou seja, aqueles cristãos da cidade de Gálatas. Versículo 12. Eu queria que fossem cortados aqueles que vos andam inquietando. Os irmãos sabem que a principal coisa aqui, na verdade, era o processo de circuncisão, né? Ou seja, era, na verdade, o indivíduo ser circuncidado para ser considerado judeu e, portanto, só a partir daí poderia ser considerado também cristão, caso ele decidisse por aceitar a graça de Cristo Jesus. Quando Paulo diz aqui: eu queria que vocês fossem cortados, vejam o limite da paciência de Paulo como se esgotou. O que ele está dizendo aqui: eu queria que vocês fossem cortados, no original é assim:
Qual é a questão da circuncisão? Não é aquela operação de fimose, né? Que se fazia nas crianças, nos homens, né? Quando eles nasciam. Paulo está dizendo assim, eu queria que vocês fossem castrados. Vocês não fazem questão de circuncisão? Se castra logo. Corta logo tudo. Não corta só um pedacinho, não. Corta geral. Se castre de uma vez. Perdeu ou não perdeu a paciência? É isso que diz esse versículo que eu acabei de ler aqui, o versículo 12. Eu queria que vocês fossem o quê? Cortados, está amenizado na nossa tradução, né? Eu queria que vocês fossem castrados. Castrados. Aqueles que vos andam inquietando. Na verdade, é isso que Paulo vai dizer. E perceba que no versículo 10 tem a palavra inquietar, no versículo 12 tem a palavra inquietar, e no versículo 17 tem a palavra inquietar ou perturbar, conforme a nossa tradução. Entendeu? Em todos esses versículos que eu acabei de ler aqui para os irmãos. Mas Paulo ele vai dizer qual é a razão de ser disso. Ele vai dizer assim, de agora em diante, ninguém me inquiete mais, ninguém me perturbe mais. Por quê? Porque eu trago no meu corpo as marcas do Senhor Jesus. Que ele está dizendo assim, as marcas mais importantes da vida não é a circuncisão, não é essa marca de cortar o prepúcio quando o menino nasce, mas são as marcas de Jesus no meu corpo. Essas marcas são bem mais importantes do que as outras marcas, certo? Por isso que nós queremos refletir com os irmãos hoje, nessa manhã, sobre o tema não me perturbe, não me perturbe. Porque eu trago no meu corpo as marcas do Senhor Jesus. Ore comigo e vamos saber que marcas são essas. Paizinho Santo, Deus bendito, nós estamos buscando a Tua presença, queremos agradecer o Teu carinho, o Teu amor, a Tua graça sobre nossas vidas, a saúde que nós estamos gozando nesse momento por estarmos aqui. E queremos Te pedir que o nosso coração se abra para a Tua palavra, como sendo Tua palavra e não a palavra de um pregador qualquer, Pai. Mas que essa palavra seja ministrada verdadeiramente pelo Teu Divino Espírito Santo em nosso viver. Que Tu possas falar aos nossos corações nessa manhã. Que a gente possa, nessa casa, nesse espaço que é Tua casa nesse instante, possamos abrir mesmo de verdade, espaço também para que o Teu Divino Espírito Santo seja aquele que vai ministrar. Muito obrigado, mas muito obrigado mesmo, de verdade, pela honra de mais uma vez pregar a Tua palavra, ministrar a Tua palavra no nome de Jesus. Amém. Ok, de agora em diante, ninguém me perturbe mais, porque eu trago no meu corpo as marcas do Senhor Jesus. Pelo menos 3 tipos de marcas Paulo trazia no seu corpo. A primeira delas, que eu quero dizer para os irmãos, era a marca das cicatrizes de um soldado. De agora em diante, ninguém me perturbe, porque eu trago no meu corpo as marcas das cicatrizes de um soldado. Veja bem, quando nós examinamos o Novo Testamento, é muito fácil identificar marcas de guerra na vida e no corpo de Paulo. Marcas de verdadeiramente uma guerra da qual Paulo participou para poder pregar o Evangelho de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Abra sua Bíblia mais uma vez em 2 Coríntios, capítulo 11, a partir do versículo 23. Está logo aí, antes de Gálatas um pouquinho, tá? Um pouquinho só antes. Capítulo 11, a partir do verso 23, nós vamos ver de perto as marcas das cicatrizes de um soldado de Cristo Jesus que resolveu pregar o Evangelho de verdade. Diz assim o texto: são ministros de Cristo, falo como fora de mim, eu ainda mais. Em trabalho, muito mais. Em açoites, mais do que eles. Em prisões, muito mais. Em perigo de morte, muitas vezes. Recebi dos judeus 5 quarentenas de açoite, menos um. Ou seja, 5 vezes eu recebi dos judeus 40 chicotadas, menos uma. Imagina como era o corpo de Paulo. Está entendendo o que eu estou lhe dizendo? Ou seja, alguém que levou
40 chicotadas 5 vezes não é fácil. O corpo está todo marcado de cicatrizes nesse momento aí. Ele continua dizendo: 3 vezes fui açoitado com varas, 1 vez fui apedrejado, 3 vezes sofri naufrágio, 1 noite e 1 dia passei no abismo, em viagens muitas vezes, em perigos de rios, em perigos de salteadores, ou seja, de assaltantes, em perigos dos da minha nação, em perigo dos gentios, em perigo das cidades, em perigo dos desertos, em perigos do mar, em perigos entre os falsos irmãos, em trabalhos e fadigas, em vigílias muitas vezes, em fome, em sede, em jejum muitas vezes, em frio e em nudez. Entendeu? O que o apóstolo Paulo está dizendo? Ele está dizendo assim: olha, no meu corpo, eu trago as marcas de um soldado. Sabe por quê? Porque eu já apanhei muito. Porque eu já fui prisioneiro. Porque, na verdade, também eu já fui torturado. E essas torturas deixaram marcas literais em meu corpo também. Ele está dizendo assim: como um bom soldado, eu conheço a geografia da guerra. Porque eu já estive em perigos no mar, eu já estive em perigos na terra, eu já tive perigos em desertos, eu tive perigo em rios, eu já vivi perigosamente nas cidades, escapei da morte várias vezes dentro de cidades. Lembra quando ele é descido numa espécie de cesto, né? Num muro lá para escapar, senão ele seria morto também mais uma vez? Enfim, ele está dizendo assim: como um bom soldado, eu já experimentei perigo em todo e qualquer campo. Eu estou preparado para a guerra em todo e qualquer canto. Cidade, terra, mar, ar, o que for. Deserto. Como um bom soldado, ele diz assim: eu não posso confiar em todo mundo. E ele fala aí: tem falsos irmãos nos quais eu não posso confiar. São como se fossem os traidores. E eu não posso confiar nesses traidores também. Nesses irmãos fake news, né? E existe aí, irmãos, bem fake news na carta aos Gálatas, que talvez depois eu pregue também para os irmãos, né? Irmãos falsier, né? Como a gente costuma dizer, né? Como um bom soldado também, eu já vivi em perigos diversos, em enfrentar, por exemplo, fome, sede, passar a noite de sono. Então, eu trago no meu corpo estas marcas, essas cicatrizes. Não são simplesmente marcas, não é? Não é como um sinal de nascença. Ele está dizendo assim: eu trago no meu corpo as cicatrizes de um soldado. Portanto, não me venha importunar com esse negócio de circuncisão, pelo amor de Deus. Não me perturbe mais, porque eu tenho essas cicatrizes no meu corpo. Eu tenho essas marcas no meu corpo. Isso é literalmente verdadeiro. Ele podia dizer assim: olha, eu não preciso dessas marcas, porque eu já tenho as marcas de ser chicoteado, de ser espancado, de ser apedrejado, de ser arrastado diversas vezes pela pregação do Evangelho de Cristo Jesus, o nosso Senhor, por, na verdade, dedicar a minha vida a Deus. Ou seja, como um bom soldado, Paulo tinha consciência de que a missão dele envolvia perigos, mas ele não reclamava com Deus, não. Muito pelo contrário. Ele sabia que aquela responsabilidade tinha sido dada a ele pelo próprio Deus. E é por isso que ele vai dizer um pouco mais adiante, em Colossenses capítulo 1, versículo 24, o seguinte. Veja bem a consciência de Paulo. Ele diz: agora eu me alegro no meu sofrimento por vocês, e completo no meu corpo o que resta das aflições de Jesus Cristo. E carrego completo no meu quê? Corpo. Completo no meu corpo. O resto das aflições de Cristo em favor do seu corpo, que é a igreja. E dela eu me tornei ministro de acordo com a responsabilidade que por Deus me foi atribuída. Ou seja, Paulo está dizendo: olha, de agora em diante, ninguém me perturbe mais, porque eu trago no meu corpo as cicatrizes de um soldado de Cristo. De Cristo. Eu já sofri o suficiente, eu já tenho marcas o suficiente para, na verdade, me apresentar sem uma marca de circuncisão, que não vale nada
nesse processo, a não ser de uma coisa ritualística e nada mais além disso. Entende? A pergunta para cada um de nós é, nesse instante, quais são as marcas de um soldado de Cristo que nós trazemos em nosso corpo? Quais são as cicatrizes que nós trazemos em nossa vida por Cristo Jesus, o nosso Senhor? Eu sei que o irmão pode ter algum tipo de cicatriz no seu corpo aí, né? Certamente que, possivelmente, alguns devem ter, né? Alguma traquinagem que fez quando era pequeno e que deixou algum tipo de marca, né, no seu corpo aí. Eu lembro que, numa confusão na escola, uma vez eu meti, correndo atrás de um outro menino, meti, na verdade, a minha testa, né, no portão da escola, né, e foi sangue até dizer basta naquele dia. E os irmãos não veem essa cicatriz porque ela fica bem debaixo da minha sobrancelha aqui e não aparece, não é nítida mais hoje em dia, né? Mas eu tenho uma outra cicatriz que eu adquiri aqui na minha testa mais acima, que essa não está coberta, né? Foi a irmã Fátima que fez, né? Na verdade, me empurrando da cama embaixo. Eu meti a cabeça no armário lá em casa. Eu brinco com ela, né? Eu brinco com ela. Essa tá bem visível aqui, né? Mas não foi a coitadinha. A coitadinha não tem culpa disso não, tá? Enfim, eu sei que cada um de nós deve ter algum tipo de cicatriz no corpo. Mas quais são as cicatrizes que nós temos por Jesus? Essa é a pergunta. Essa é a pergunta. O que é que nós já passamos e já sofremos por conta do Evangelho de Cristo Jesus, o nosso Senhor? Mas a segunda marca que Paulo tinha, a gente pode dizer assim, completando aquele versículo do capítulo 6, versículo 17. De agora em diante ninguém me perturbe mais, porque eu trago no meu corpo a marca da proteção divina. Primeiro, as cicatrizes de um soldado de Cristo. Segundo, é a marca da proteção divina. Havia na região da Galácia vários templos dedicados a deuses e deusas. E existia também uma regra ali na região da Galácia, que era o seguinte: se alguém fizesse alguma besteira e fugisse para lá e pedisse abrigo de um desses templos da região da Galácia, essa pessoa seria recebida ali naquele instante e ela ficaria sob a proteção do Deus daquele templo. E esse indivíduo que ficava sob a proteção daquele Deus daquele templo, ele não poderia ser machucado por ninguém que viesse para machucá-lo. Ele tinha feito alguma coisa errada, alguém tinha vontade de se vingar dele, e ele ia lá e buscava abrigo e ficava protegido dentro daquele templo, e depois recebia essa marca, uma espécie de tatuagem, alguma coisa dessa natureza, de modo que ninguém poderia machucar aquele indivíduo ali, certo? Também desse mesmo tipo de prática, Paulo poderia se apresentar como um exemplo a partir do Novo Testamento, ou seja, a marca da proteção de Deus. Se você vai comigo no Evangelho de Marcos, no capítulo de número 16, último capítulo, versículo 17 e 18, você vai ver que existe lá uma promessa mais ou menos assim, que diz assim, né? Essa promessa ela não está nos manuscritos mais antigos, mas ela diz mais ou menos assim: aqueles, é Jesus falando, né? Aqueles que forem meus discípulos pegarão em serpentes, beberão veneno mortal e não lhes fará mal algum. Não lhes fará mal algum. Essa promessa, ela cumpre-se simbolicamente falando, né, que ela é feita de forma simbólica, mas ela cumpre-se literalmente na vida de Paulo. Se os irmãos forem para o livro de Atos, no capítulo 28, versículos de 1 a 9, vocês vão ver aquela história em que Paulo está sendo levado como prisioneiro para Roma, para ser julgado em Roma. Naquele momento que ele está sendo levado, o navio sofre uma tempestade, esse navio se despedaça todinho e terminam eles indo para uma ilha. E nessa ilha, de noite, chovendo, todo o pessoal, que são 240 pessoas que estavam naquele navio, desembarcam nessa ilha e eles resolvem fazer fogueiras para se esquentar, enquanto os habitantes da ilha dão apoio a eles ali. E aí todo mundo começa a pegar paus, gravetos, etc., para fazer uma grande fogueira.
E Paulo também está junto, ajudando nesse processo de fazer esse fogo. Só que no momento, né, em que Paulo está jogando um graveto, né, um pau lá na fogueira, uma serpente vem e o pica, morde e fica agarrada na mão dele. Os habitantes da ilha olham para aquilo e dizem assim: esse cara é um camarada sem sorte mesmo, de verdade. Esse aí realmente está condenado a morrer. O cara já vinha como prisioneiro, ia para Roma já para morrer, né? Ser morto, condenado e morto. Ele escapa porque tem a tempestade, podia até fugir, mas para aqui nessa ilha. Quando ele vai parar nessa ilha, ele vai fazer um fogo, e em vez de, na verdade, ele se esquentar, ele é mordido por uma cobra venenosíssima, uma serpente. Esse tinha que morrer. Esse aí está azarado mesmo de verdade. E eles ficam ali observando, olhando, esperando o quê? Que Paulo morresse. E o versículo número 5 e 6 desse texto diz assim: mas Paulo, sacudindo a cobra no fogo, não sofreu mal nenhum. Eles, porém, esperavam que ele começasse a inchar, ou que caísse morto de repente, mas tendo esperado muito tempo e vendo que nada de estranho lhe sucedia, mudaram de ideia e passaram a dizer que ele era um deus. Oxe! Esse não é um azarado, não. A gente pensava que o cabo era um azarado. A gente pensava que esse daí estava destinado a morrer mesmo de verdade. Mas não é nada disso, não. Esse cabo é um deus. Porque a gente está olhando aqui e todo mundo ficou na expectativa, né? Os habitantes da ilha sabiam que aquele tipo de serpente era venenosa e que não tinha como escapar. Várias dessas pessoas da ilha já deviam ter morrido picado por esse tipo de serpente. Então eles ficaram na expectativa. Ele vai inchar daqui a pouco, e ele vai estribuchar e ele vai morrer. E passou o tempo, e passou o tempo, e passou o tempo, e passou o tempo, e Paulo continuou botando graveto lá, né, fazendo a fogueira, não sei o que, etc. Nada acontecia. Ah, peraí, né? Esse cabo é um santo, então, agora. Virou, né? De condenado e azarado, virou para um Deus, para um santo, alguém que tinha uma vida muito especial, com certeza. Ou seja, em outras palavras, Paulo está dizendo assim: ó, de agora em diante, ninguém me perturbe mais, porque eu trago no meu corpo as marcas da proteção divina. Eu trago no meu corpo as marcas da bondade de Deus sobre minha vida. Sobre minha vida. E lá ele pregou, e lá ele converteu muitas pessoas, com certeza, também, até pelo mesmo testemunho da picada da cobra que estava ali, que nada tinha acontecido com ele naquele instante. Mas, ali naquele momento, estava se cumprindo a promessa de Marcos, capítulo 16, versículo 18. Quando diz assim: e os meus discípulos, mesmo que eles sejam picados por cobras, por serpentes, mesmo que tomem venenos, eles subsistirão. Eles estarão sob a minha proteção, sob a minha vontade acima de tudo. É claro que nós não vamos usar um versículo como esse aqui para fazer como um doido de uma seita fez nos Estados Unidos, né? Que fazia com que todos os seus membros dessa seita, eles tomassem veneno de verdade, literalmente. Porque aqui estaria dito que não se morreria se tomasse veneno. Não se trata disso. Não se trata de um deboche de uma promessa de Deus. Não se trata de um aproveitamento ridículo de uma promessa de Deus. Não se trata de uma irresponsabilidade com a vida humana em detrimento de uma promessa de Deus. O que Deus está dizendo é assim: se um dia, passando por perigos, passando por dificuldades, passando por maldade, alguém quiser o teu mal, esse mal não será realizado, porque você tem a marca de Cristo em você. Em você. Entende? Então, independente do processo que esteja malignamente tomando tua vida, você pode com certeza absoluta contar com a marca da proteção divina no seu viver. Que perguntamos nós aqui, mais uma vez, perguntamos assim: quais são as marcas da proteção divina que você carrega no seu corpo? Que você olha para a sua vida e entende aqui, verdadeiramente Deus me protegeu, Deus me guardou, Deus esteve comigo, Deus me salvou, Deus me curou, Deus me livrou efetivamente. Entende? Primeiro, então, Paulo podia dizer:
de agora em diante ninguém me perturbe mais, porque eu trago no meu corpo as cicatrizes de um soldado de Cristo. Segundo, de agora em diante ninguém me perturbe mais, porque eu trago no meu corpo as marcas da proteção divina de Deus. E daquela noite em diante, na mão de Paulo, com certeza, ficou a marca da mordida da serpente e nunca mais saiu dali. Mas aquela marca, ele podia olhar para ela e dizer assim, aqui está a marca da proteção de Deus para a minha vida, para o plano que ele tem para o meu viver. E em terceiro lugar, Paulo também podia dizer assim, de agora em diante, ninguém me perturbe, porque eu trago no meu corpo a marca de um servo de Deus. Essa era a terceira marca. Veja bem, na antiguidade existiam algumas classes de pessoas que elas eram marcadas, literalmente. Quem eram essas pessoas? Algumas delas eu já falei aqui para vocês. Os soldados, eles tinham muitas vezes tatuagens que o identificavam como pertencente a um determinado exército. Os prisioneiros de guerra também eram marcados assim. Os fugitivos também eram marcados assim. Os sacerdotes eram marcados assim. E os escravos eram marcados assim. Lembram da escravidão aqui no Brasil? Ainda quando as pessoas eram marcadas, né, com ferro quente, né, como se fosse um gado, né, alguma coisa dessa natureza. Enfim, o que ele está dizendo é assim, Paulo, inclusive, ele qualifica-se dessa maneira. Ele diz, eu trago no meu corpo as marcas de um servo de Deus. Entenda bem, Filipenses 1:1, Paulo vai se apresentar nessa carta dizendo assim, Paulo, servo do Senhor Jesus. Tito 1:1, Paulo, servo do Senhor Jesus. Gálatas 1:10, Paulo, servo do Senhor Jesus. Esse era o título que mais Paulo gostava de dar para si mesmo. É um título tipicamente paulino, de ser servo do Senhor. E entenda, a palavra servo aqui, ela é mais do que simplesmente servo. Ela é a palavra doulos, que no grego significa escravo. Ser servo é uma coisa, ou seja, você podia ter muitos servos dentro de uma casa. Servos eram empregados, pessoas que eram empregados, que serviam ali dentro daquela casa. Mas escravo era uma outra categoria, entendeu? Escravo era aquele que não tinha nem desejo nenhum, nem tinha sentimento nenhum, nem tinha vontade nenhuma, porque ele era escravo. Ele não era um servo, ele era um escravo. E Paulo se identifica exatamente assim, eu sou um doulos, eu sou um escravo. Ou seja, eu trago no meu corpo as marcas de um escravo. Eu sou um escravo de Deus, eu sou um escravo de Jesus. O termo é forte, mas o termo é exatamente esse. Interessante que, na carta aos Gálatas, Paulo defende mais do que nunca a liberdade cristã. Ele diz, vocês não podem se subjugar novamente à lei. Vocês não podem ser escravos da lei. A lei escraviza. Não é assim. A graça, ela liberta. Verdadeiramente seremos livres. Então ele defende ferrenhamente a liberdade cristã. Mas quando ele se apresenta como um escravo de Cristo. De agora em diante, ninguém me perturbe mais, porque eu trago no meu corpo as marcas de um escravo de Cristo. Ninguém me inquiete, ninguém me irrite, ninguém me provoque, ninguém tente me desequilibrar, porque eu pertenço a uma outra pessoa. Eu pertenço a Cristo. Eu não pertenço simplesmente a um povo judeu. Eu não pertenço simplesmente a uma lei que manda em mim, que me escraviza. Mas eu sou escravo, sim, mas sou escravo da liberdade que eu tenho em Cristo Jesus, o meu Senhor. A marca de Jesus Cristo, o Senhor, o verdadeiro Senhor da minha vida. É essa marca que eu tenho. Pergunta para nós, de quem nós somos escravos nesse mundo? Quem tem nos escravizado nesse mundo? Quem tem verdadeiramente nos subjugado nesse mundo? Alguns são subjugados pela política.
Alguns são subjugados por ideologias. Alguns são escravos, vou transformar aqui, né? Alguns são escravos da política, alguns são escravos de ideologias, seja de gênero ou de qualquer coisa. Alguns são escravos de filosofias. Alguns são escravos de consumismo, de gasto. Alguns são escravos de vícios que adquiriram e não conseguem largar esses vícios de jeito nenhum. Ou seja, o que é que está nos escravizando? Em vez de nós sermos escravos da liberdade que Cristo nos dá em Jesus. Quem? E eu quero concluir só fazendo uma ligeira recapitulação, dizendo assim: ninguém me perturbe mais, porque eu trago no meu corpo as cicatrizes de um soldado de Cristo, de alguém que tem um trabalho a fazer para Cristo, de alguém que tem uma missão a cumprir por Cristo. E a missão de Paulo era pregar o evangelho a toda criatura, assim como é a nossa. Assim como é a nossa. Paulo podia dizer: ninguém me perturbe mais, porque eu trago no meu corpo as marcas da proteção de Deus sobre minha vida. É Ele que me protege. A minha vida é dele, no final das contas. E Paulo podia dizer: de agora em diante, ninguém me perturbe mais, porque eu trago no meu corpo as marcas de um servo, de um escravo de Deus, de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Entenda, meu irmão querido, nós estamos falando de marcas, né? Marcas, 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 marcas e marcas. Nós vivemos hoje num mundo de supervalorização de marcas, não é? Sim ou não? Marcas de celulares, marcas de relógio, marcas de carro, marcas de roupa, marcas de bolsas, marcas de sapato, marcas de peças íntimas. É ou não é? Passa aí o slide aí, porque eu elenquei aqui algumas delas, né? Não é assim? As pessoas hoje não se escravizam muito a tipo de marcas. Uma camisa Hugo Boss ou Dolce & Gabbana. Aí você tem tênis da Nike, né? Aí você tem sandalinhas do Jacaré, né? Lacoste, né? Você tem lá o Rolex, né? Relógio Rolex. Você tem lá o Camaro amarelo, né? Tudo isso são o quê? Marcas. Só marcas. Só marcas. Essas marcas são valorizadas? São, não são? Dia desse eu entrei, aliás, eu ganhei um presente, né, de uma pessoa aqui da igreja, né, que é muito bondosa, né, que me deu uma calça e a calça ficou apertada, né, e eu não conseguia, numa loja aqui, trocar a calça, né, apesar de ter várias lojas aqui na cidade dessa fabricante, né, ela tinha sido comprada lá naquele outlet, né, que fica lá na BR, né? Aí eu demorei, porque aqui eu fui num shopping, não trocava, no outro trocava, só troca onde comprou. Aí eu digo, tá bom, então eu vou lá, aproveitar qualquer dia desse, quando fizer uma viagem, vou lá trocar. E fui lá trocar, né? Aí finalmente eu troquei, né? Mas foi um processo, né? Foi um processo, porque eu cheguei lá, a mulher ainda não queria trocar, mesmo assim, né? Mas trocou no final das contas, né? Só que eu vi lá uma loja que o título da loja, o nome da loja era assim, Loja das Marcas. Olha, Loja das Marcas. Aí eu vi uma camisinha lá de R$1.500, na Loja das Marcas. Eu digo, puxa, camisa, né? Bermuda, mesmo preço, R$1.200, de outras marcas famosas, né? E a gente vive se impressionando o tempo inteiro com essas marcas. E a gente vive desejando o tempo inteiro essas marcas. Procurando o tempo inteiro essas marcas. E se uma mulher se um homem quiser, na verdade, ter um amor de uma mulher para sempre, ele deu uma bolsa da Prada para ela, né? Aí ela vai olhar para ele e vai assim, poxa, esse cara me ama de verdade muito. Coitadinha, né, de você, querida, não?
Mas eu te amo assim mesmo, tá? Sem bolsa da Prada, tá? Quantas marcas nós fazemos questão de carregar em cima do nosso corpo? Essa é a minha pergunta. Quantas marcas nós fazemos questão de carregar em nosso corpo? Se o indivíduo anda com um relógio Rolex, ele acha que vai impressionar até dizer basta a sociedade onde ele está. Não é assim? Se tiver uma roupa da Zara, a mesma coisa, né? Não é assim? Quantas marcas nós fazemos questão de pagar caro para tê-la em nosso corpo? Olha a pergunta que eu vou te fazer. Quantos de nós pensamos ser as marcas que nós compramos com dinheiro? Quantos de nós pensamos ser as marcas que nós compramos com dinheiro? Essas marcas todas que eu citei aqui, nenhuma delas define quem você é. A pessoa que você é. Não define. Quantos de nós pensamos que um mix dessas marcas constrói a nossa felicidade? De modo que um dia, se eu conseguir comprar um computador da Apple, se eu comprar o mix inteiro, né? O iPhone, o notebook da Apple, o relógio da Apple, esse mix vai me trazer felicidade. Quantos de nós pensamos que essas marcas externas são marcas eternas? Parece que isso vai ser para sempre. Para sempre, para sempre, para sempre, para sempre. Eu quero finalizar dizendo para os irmãos assim: quais as marcas de Jesus eu carrego comigo? Não as marcas dessas empresas, mas quais são as marcas de Jesus que eu carrego comigo? As marcas de um bom soldado de Cristo, as marcas da proteção divina, as marcas de um escravo de Jesus, as marcas de um servo de Deus cujo eu foi crucificado com Cristo Jesus e a gente está livre dessas influências da sociedade em que a gente vive hoje. E eu quero lhe dizer uma última coisa. Não chegaremos com as marcas de grifes no céu. Não chegaremos. Mesmo que sejamos enterrados com Hugo Boss, Lacoste, a gente não vai chegar lá em cima vestidos dessa maneira, com essas marcas. Não vamos. Não vamos. Nós não vamos chegar lá em cima com carros para nos locomover, com relógios para contar as horas da eternidade, nem tampouco com celulares de última geração para falarmos com Deus. Não vamos. Mas com certeza, nós precisaremos das marcas de Cristo em nós. Com certeza, precisaremos das marcas de Cristo no nosso corpo. Com certeza, precisaremos das cicatrizes de um bom soldado de Cristo. As marcas da proteção de Deus. Com certeza, precisaremos das marcas de um escravo do nosso Senhor Jesus Cristo. Obrigado, Senhor. Porque para o céu a gente não precisa de marca nenhuma, a não ser das marcas do Teu Filho em nosso corpo. No nome de Jesus. Amém e amém.